Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 18, do versículo 7 ao 11. Vamos estar lendo versículos 10 e 11. Atenção, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face do meu Pai, que estais no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perdido. Olha esse texto aqui, ele é um texto muito complexo. Porque aqui dá a entender que existe, por esse versículo isolado, anjo da guarda. Ou seja, que cada um de nós, ou que pelo menos pequeninos aqui, tem um anjo da guarda. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é doutrina cristã evangélica. Isso é doutrina católica, espírita e também os judeus acreditavam nisso, outras religiões. Por que eu estou dizendo isto? Eu estou dizendo isto porque há uma divulgação de que cada um de nós temos um anjo da guarda, um anjo que fica nos guardando. E pega por esse texto aqui, né? E dentro da hermenêutica existe duas ou três formas de interpretação desse texto. Primeiro que quando Jesus está falando aqui de pequeninos, Jesus pode estar dizendo aqui, desde que ser uma criança, quando ele pegou uma criança para apresentar os discípulos, como também os próprios discípulos, né, que eram novos na presença dele, que também era considerado como pequenos, meninos, né? E também hoje nós entendemos que meninos também pode ser hoje aquelas pessoas novas na fé. Mas olha o que diz esse texto, atenção, não desprezei nenhum desses pequeninos. Então a importância que se dá aqui, o que Jesus está ensinando aos discípulos, é que nós não desprezemos os pequenos. Então destaca, a exegese desse texto é a gente ter cuidado dos pequenos, ter cuidado daqueles que são pequenos meninos, né, garotinhos, e que nós temos cuidado também daqueles que são novos na fé, aquelas pessoas que são novas convertidas, que também é um bebê, uma criança, considerado como uma criança no caminho do Senhor. E aqui a palavra principal aqui que Jesus está falando para ter atenção, para não desprezar, é porque primeiro que as crianças de fato, naquela época de Jesus, elas não tinham nenhum valor, elas não eram contadas, nem os meninos, nem as crianças, né? E tampouco as mulheres. E aí Jesus começa a falar aqui para a gente ter atenção, estar preocupado, né? Ter um olhar especial e está dizendo, eu não desprezei nenhum desses pequeninos. Então o Senhor está dizendo que nós não maltratemos nem as crianças, de fato, as crianças em si, e nem aquelas pessoas que são novas convertidas, aquelas pessoas que o que Deus está dizendo aqui é que nós temos facilidade de menosprezar, nós temos facilidade de dizer para aqueles que estão iniciando que eles não sabem de nada, que eles não conseguem, e às vezes despreza porque nós achamos que por nossa experiência, por nós sermos mais velhos, nós somos mais do que eles. E o que Cristo está dizendo aqui é para a gente ficar atento nisso, não estar menosprezando os novos e tampouco as crianças. Aqui Jesus fez um paralelo de criança, né? Porque os discípulos estavam numa disputa quem era o maior. E aí Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e Jesus disse, ó, quem não se fizer como uma criança, né, não entrará no reino dos céus. Então nós estamos dizendo aqui é que Jesus, na verdade, ele não quer que nós nos tornemos uma criança, mas que nós tenhamos as atitudes
atitudes de uma criança que tenha condições de acreditar, em confiar em um adulto, em confiar nos seus pais, em confiar naquela pessoa que o criou, que lhe trouxe ao mundo. Então, como as crianças têm uma confiança que não vai faltar nada para elas, não vai faltar comida, não vai faltar alimento, não vai faltar proteção, os pais protegem as crianças, assim o Senhor está dizendo que os discípulos deveriam estar também confiando no Senhor, independente de que grau estaria, de quem seria maior ou melhor, ou maior, né? Quem estaria por cima, porque os discípulos estavam querendo status. Eu já falei bastante isso em 2 ou 3 vídeos aí para trás. Mas aqui Jesus ainda fala uma coisa: atenção, não desprezeis nenhum desses pequeninos. Então a importância aqui principal é que nós tenhamos um cuidado para não menosprezar, né? Não desfazer, não desconsiderar esses pequenos da fé, ou essas crianças mesmo, de fato, que nós, como elas precisam de cuidado, como elas precisam de atenção, como elas precisam de ensinamento, ao invés de nós desprezarmos, a gente fazer o papel de anjo, fazer um papel de uma pessoa protetora. Por quê? Porque os anjos, para Deus, eles são mensageiros de Deus. Os anjos de Deus estão na obediência de Deus para trazer ou fazer alguma coisa, alguma proteção. Você vai ver muito isso no Velho Testamento, Deus enviando anjo para determinados lugares, né, para tapar a boca do leão ali, quando Davi estava na cova, né, Daniel estava na cova dos leões. Então, nós vamos ver várias coisas assim, mas aqui nesse texto, esse versículo 10, atenção, não desprezei nenhum desses pequeninos. A preocupação de Jesus aqui está para a gente não menosprezar, para a gente não humilhá-lo, para a gente não pensar que eles não tenham valor. Pelo contrário, tem valor. Todo mundo inicia pequeno, todo mundo nasce pequeno, né? Nasce precisando de ajuda, nasce precisando confiar totalmente em alguém. E é isso que o Senhor está dizendo: você que é mais velho, você que tem condições de proteção, que vocês não menosprezem, que vocês dêem a mão, que vocês ajudem, que vocês possam estar próximo, fazendo essas crianças na fé, ou a crianças pequenas, a aprender com as suas atitudes e com as nossas atitudes, né? Que a minha atitude seja de aprendiz e não de menosprezo aos pequenos. E agora tem aqui dentro da hermenêutica a parte B: pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face do meu Pai que estás no céu. Então, algumas pessoas acreditam que nesse versículo aqui está dizendo que existe o anjo da guarda, né? Quando fala aqui que esse anjo, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face do Pai que estás no céu. É importante dizer para vocês que quem acreditava muito nisso era os judeus. Os judeus tinham um grupo que estava sempre tendo esta crença de que eles tinham o anjo. Eu prefiro ficar no Salmo de número 21, onde diz assim, ó: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Aí diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. Olha o que diz o versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. Então, eu prefiro o Senhor me guardar do que os anjos. Não desprezando, né, os anjos, mas porque o próprio Deus, quando Cristo veio, ele
tem nos ensinado aquela coisa de nós não nos idolatrarmos, né? Não arrumar idolatria, não criarmos idolatria. Se você vai ver lá em Apocalipse, quando João, né? Ele viu, não o Batista, mas o João, o amado, ele viu o anjo, prostou-se aos pés do anjo, o anjo mandou ele levantar imediatamente, disse, olha, não me adore, adore a Deus. Então esse negócio de anjo da guarda, ele tem muito conceito para quem não é cristão evangélico. Eu respeito você que acredita nisso, mas a Bíblia, a palavra de Deus, não nos dá esse respaldo. Por quê? Porque o Senhor é onipresente. Se Ele é onipresente, Ele não precisa, Ele está presente em todos os lugares, né? Fala a verdade, se você tiver o Senhor que é onipresente e o anjo, quem que você quer amar que te guarda? Claro que é o Senhor, né? Que é o Todo-Poderoso. E ele sempre fala isso, né? O Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor é o teu guarda, né? Quando a palavra de Deus diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, você vai perceber que aquela palavra tem um anjo com a letra maiúscula, está no Velho Testamento, representa ali, alguns teólogos, né? Dizem aí que representa o próprio Jesus. Você vai perceber que no Velho Testamento, Deus, ele enviava os seus anjos para levar uma palavra, para proteger algumas pessoas. Você vai perceber que os anjos eram enviados, não tinha ali os anjos da guarda de um deles, mas o Senhor enviava. Se o Senhor estava enviando os anjos, é porque aquelas pessoas não tinham um anjo ali na guarda. Senão não precisava do Senhor enviar, ele, o anjo que estava ali, fazia o papel. Você percebe que o Senhor sempre mandou alguns anjos ali. Só que nós vamos ter um outro estudo futuramente, falando sobre angelologia, porque existe uma hierarquia que eu gostaria de falar, mas é só para dizer para você hoje, nesse final aqui desses versículos, do versículo 7 até o versículo 11, onde nós estamos falando aqui em Mateus capítulo 18 sobre o escândalo, né? O Senhor está preocupado com o escândalo, nós estamos escandalizando ou não, e aqui ele fala para a gente tomar atenção, porque nós não temos atenção, né? Que não desprezeis nenhum desses pequeninos. Aqui também essa palavra assim, ó, porque eu vos digo que os anjos dele no céu sempre veem a face do meu Pai que estás no céu. Aqui tem 2 ou 3 interpretações, vou falar 2 delas. Aqui, alguns teólogos, eles dizem que aqui está dizendo que quando uma criança ela é morta, quando uma criança ela é ceifada do meio da sociedade, ela tem a aparência, ela tem a figura de um anjo. Não que ela transforma de anjo, mas que ela vai ao face do Pai como anjo, né? É por isso que a gente fala assim, ó, o anjinho está aqui, né? Porque esta criança, por não ter maldade, por não ter pensamento de desprezo a ninguém, por ter um cuidado, né? Essas crianças, algumas pessoas, alguns teólogos entendem que esse versículo aqui, ele está dizendo isso, né? Que quando uma criança parte desse mundo, ela é como um anjo. Não que ela vira um anjo, porque o anjo também é uma criatura de Deus, né? Mas que ela tem a mesma referência como um anjo, né? Não ter maldade, aquela coisa toda. A outra coisa que está dizendo aqui, alguns outros teólogos também, que dá a interpretação disso aqui, que eu prefiro mais esta última que eu vou falar, é que o Senhor está falando de anjos sobre os seus líderes. Você vai encontrar lá em Apocalipse, na igreja da Ásia, das 7 igrejas, o Senhor dizendo, ao anjo da igreja escreve, né? Ou seja, aos cuidados do pastor. O pastor também tem uma tipologia do anjo da igreja. Então o anjo aqui também pode ser que esta criança ela tem cuidado de alguém que faz o papel de um anjo. Não que ela tenha, aqui no caso, o anjo da guarda. Né? Não que em cada um de nós precisa ter o anjo da guarda, porque para nós cristãos evangélicos, isso aí é fora de contexto. Isso aqui não esse negócio de ter anjo da guarda, esse não é papel do cristão evangélico.
né? Mas existe outros tipos de cristãos que acreditam, né? Que pega esse texto aqui, não entende talvez a hermenêutica e aí realmente pensa que é um anjo de Deus que está a serviço de cada um ser humano, que existe um anjo da guarda para livrar. Então eu pergunto o seguinte: se esse anjo da guarda está para livrar, se ele está com a gente todo momento, por que tem hora que ele não nos livra? Por que tem momento que pessoas estão acidentadas e tem outro tipo de problemas? Então não é isso, né? Então você vai entender muito bem aqui que eu posso entender que tanto faz que as crianças, bem pequenininha, ela é como um anjo ao morrer, né? Ela não se transforma em anjo, mas ela é como um anjo. Tanto é que nós chamamos uma criancinha de anjinhos, né? Como também o papel de um líder que está intercedendo para esta criança, como diz lá em Apocalipse, né, que ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja, enfim, vai falar das 7 igrejas da Ásia lá, você vai encontrar falando sobre este anjo. Então, eu quero, assim, desmistificar isso aqui, né? Porque nós cristãos evangélicos, nós não acreditamos que existe anjo da guarda, porque o Senhor é que te guarda, o Senhor é que te abençoa, é o próprio Deus que faz esse papel para nós. Agora, o Senhor pode enviar um anjo para falar, para ter ser um mensageiro? Isso aí é outra coisa, né? Isso aí já é outra coisa. No Velho Testamento, Deus bastante usou isso. No Novo Testamento, foi pouquíssimas vezes que Deus usou anjos para trazer uma palavra ou fazer alguma coisa específica, né? Por quê? Porque o próprio Jesus hoje é presente. Se Jesus hoje é o próprio Deus, ele é presente dentro de nós, para que eu preciso de um anjo? Vamos analisar. Se Jesus ele morreu, ressuscitou, e ao ressuscitar, quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador, ele faz morada dentro de nós. Para que eu preciso de um anjo da guarda se eu tenho o próprio Jesus dentro do meu coração? Você tem o próprio Jesus dentro do teu coração. Você está percebendo que não faz sentido isso? Para que você vai ter um anjo da guarda se você tem já Jesus disponível para morar dentro de você? Porque você é morada de Deus. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque você é o templo do Espírito Santo, Jesus e o Espírito Santo entram em você, faz morada em você. Você vai perceber que certa feita, Jesus disse, quando um demônio sai do coração de um homem, ele sai por aí vagando, e quando ele volta, ele vê o coração da pessoa vazio, ele traz consigo mais 7 demônios, piores do que o primeiro, para entrar dentro do coração. Então, como nós temos Jesus preenchendo nossa vida, o nosso coração, a nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo, então nós não temos lugar para outra coisa. Isso aqui pode ser uma religião, pode ser um pensamento antes de Jesus, né? O próprio Jesus disse assim, se você pensa que eu não podia mandar um anjo aqui para destruir tudo, se eu quisesse eu podia pedir ao Pai, mas eu não quero fazer isso, porque o próprio Jesus não precisa disso. O próprio Jesus, ele é Deus. Preste atenção, quando Jesus veio a essa terra, ele entrou nessa terra, ele entrou como um homem para substituir eu e você lá na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados. E ao terceiro dia ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Diz a palavra de Deus que ele ficou andando aqui dentro de 40, 50 dias aqui na terra, revelando para os seus discípulos, mostrando aos seus discípulos que ele estava vivo. E lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, você vai ver que as pessoas estavam ali e via o Jesus subindo, e ele disse, olha, da mesma forma que eu estou subindo, eu vou descer. Mas foi necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo descesse e fizesse morada dentro de nós. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai,
Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Esse que habita em nós, que mora em nós, esse nos ensina todas as coisas que Jesus fez aqui. É Ele que nos ilumina, é Ele que abre a nossa mente para compreender as coisas de Deus. E eu quero dizer para você que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a essência é uma só. É triuno, é Deus triuno, né? Não são três deuses, mas um Deus, certo? Um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu posso dizer assim, para aqueles que acreditam na tricotomia, isso mesmo, tricotomia, você é corpo, alma e espírito e você não se separa, é uma ilustração simples e objetiva para você compreender. Como você é corpo, alma e espírito, o seu corpo tem uma função, a tua alma tem uma função, o teu espírito tem uma função, da mesma forma, vamos dizer assim, que Deus Pai é Criador, Deus Filho, Jesus Cristo é o Redentor, Salvador da nossa alma, e Deus Espírito Santo é o Consolador, aquele que nos ensina tudo que Jesus fez para compreender que Jesus é o nosso Deus que veio aqui na terra para morrer por os nossos pecados e para nos reconciliar com o Pai. Então, quando eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos morada de Deus. Por isso que a Bíblia fala que você é o templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. Então preste atenção, se o próprio Deus está morando dentro do nosso coração através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo e o próprio Deus, para que eu vou precisar de um outro anjo da guarda? Me fale, não faz sentido, né? Quando Jesus estava aqui, eu falei para vocês que ele estava de carne e osso, ele não podia entrar no coração dos seres humanos. Ele teve que morrer, seu corpo ser transformado, ao terceiro dia ressuscitar, subir ao céu para enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, para morar dentro do nosso coração, trazer o Pai Jesus Cristo dentro de nós. Nós somos agora morada de Deus. Por isso que nós não precisamos de templo, por isso nós não precisamos de tabernáculo, porque nós somos o tabernáculo vivo de Deus. Se eu sou o tabernáculo vivo de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a morada de Jesus, a morada de Deus, para que eu vou querer um anjo aqui da guarda? Não faz sentido, não é? Então é só questão de lógica, de começar a entender o que Jesus está dizendo aqui, né? Jesus não está dizendo, não está propondo aqui que existe anjo da guarda de cada um. Isso aí não são pensamentos teológicos de cristãos evangélicos. Se tiver algum cristão evangélico que acredita nisso, isso não faz parte dos nossos conceitos evangélicos. Né? Por quê? Porque um texto isolado não pode virar uma doutrina. Então você não pode pegar um texto e desse texto, um único texto isolado, e vai fazer dele uma doutrina. E vamos entender o que está dizendo aqui. Atenção, não desprezei nenhum desses pequeninos. Então qual é a preocupação de Jesus? É que nós não devemos desprezar os pequeninos, porque o próprio Deus, ele cuida dos pequeninos. Se o próprio Deus está cuidando dos pequeninos, ele tem os pequeninos no cuidado dele, na vigilância de Deus. Então eu te pergunto, eu que sou de Deus, eu não tenho que guardar e proteger essas crianças, proteger esses pequenos, não desprezar os pequenos? Quando eu falo de pequenos, eu estou falando de crianças, de fato, estou falando também dos pequenos no sentido de pequenos novos convertidos, de pessoas novas na igreja, de pessoas que ainda não têm fundamento ainda, a base cristã na vida deles. Eles precisam ser protegidos, eles precisam, a gente ter uma atenção especial para com eles. Por quê? Porque eles vêm com muitas doutrinas que não pertencem a Deus. Aí Deus também está dizendo aqui, que nós, que somos mais velhos, podemos também ser o anjo dele, sendo como um anjo guardando e defendendo ele, intercedendo por ele, guardando e falando ao Pai. Olha o que diz aqui: não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face do meu Pai que estais no céu. Quero dizer para você que dá-se a ideia de que há um anjo da guarda, não há dúvida disso. Mas esse texto isolado,
ele tem várias interpretações e dentro da hermenêutica não temos bases bíblicas cristãs, né, evangélica, para dizer que cada um ser humano tem um anjo da guarda, porque você vai perceber que Deus sempre sim, no Velho Testamento, mandou anjo lá para Abraão, mandou anjo lá, fez visitar Jacó, né, até lutou com Jacó, né, mas foi enviado, não é o anjo que estava com ele, guardando ele, que saiu para resolver alguma coisa com ele, foi enviado, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro, aquele que está a serviço de Deus. Então todas aquelas pessoas que têm a palavra de Deus, que é chamado para ensinar, é um mensageiro de Deus, ele tem também essa nomenclatura, ele tem também esta palavra de ser chamado de anjos. Você quer ver? Eu vou ler para você aqui em Apocalipse capítulo 1. Eu quero ler para você aqui, só para você ter uma ideia melhor de que Jesus sempre ele falou sobre o anjo da igreja, e quando ele falava sobre o anjo da igreja, ele estava dizendo sobre o pastor da igreja. Aqui diz assim, ó, vamos ler aqui a partir do versículo 9. Eu, João, vosso irmão, companheiro de tribulação, no capítulo 2, diz assim, capítulo 2 de Apocalipse, diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. No versículo 8 também diz assim: escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é que diz que é o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Olha de novo aqui em Apocalipse 2, versículo 12. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O versículo 18, carta à igreja de Tiatira. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Também no capítulo 3, versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Olha aqui o versículo 7 do capítulo 3. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém abre. O versículo 14 do capítulo 3, olha aqui. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, estas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, o príncipe da criação de Deus. Está vendo que aqui está falando da igreja da Ásia, está falando dos pastores de cada uma dessas igrejas? Então os pastores também, ele é tratado também como anjo, fala com Deus, está na presença de Deus, sempre orando, sempre buscando na presença de Deus, e intercede por esses meninos que são mais fracos. Então não vai nessa ideia, nesses pensamentos de anjo da guarda, porque nós cristãos, nós não temos e não acreditamos em anjos. Nós cremos em anjos, sabemos que existem anjos. E dentro da angelologia existe uma hierarquia de anjos. Serafim, querubins, né? Anjos, enfim, tem várias funções aí. Outro dia nós vamos falar sobre angelologia mais especificamente, né? Mas o que eu quero dizer para você é isso aqui, o que está dizendo a palavra. Atenção, não desprezei um destes pequeninos. O que Deus está dizendo é que você pode ser um anjo desses pequeninos. Um anjo para cuidar, um anjo para interceder, um anjo para proteger, porque o próprio Deus faz esse papel, o próprio Deus cuida dos pequeninos, né? Ele sempre envia alguém. Os seus pais, os nossos pais, ele é um anjo para nós. Quando nós somos pequenininhos, quem é que nos dá todas as coisas? Quem é que nos protege? São os nossos pais. Então, é a proteção, né? Os pequenos. Aí, nós estamos entendendo de ser pequeno criança e ser pequeno também aqueles novos na fé.
A preocupação de Deus é que tanto umas criancinhas, elas precisam de cuidados, não ser desprezadas, a gente ter trabalho específico para as crianças, cuidar das crianças, né? Porque elas não sabem se cuidar sozinhas, e também dos novos convertidos, né? Que nós sejamos esse anjo da guarda para esta pessoa, um homem sendo o anjo que vai poder proteger estas pessoas. E o anjo sendo o pastor, o anjo sendo você que gosta de cuidar de criança, você que gosta de cuidar dos novos convertidos, você também é um anjo para essas pessoas. Eu deixo essa palavra para você meditar, para você entender e para você não confundir, né? Porque não é doutrina cristã evangélica. Aqui quem acreditava nisso aqui era os judeus, né? Um grupo de judeus que acreditavam que tinham anjos da guarda, aquele anjo que fica sempre nos guardando. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Nós cristãos, nós temos o próprio Deus, o próprio Jesus que mora dentro de nós, que faz morada em nós, ele é que nos guarda. Como diz aqui no Salmo que nós lemos, no Salmo 21, o versículo 5. Olha o que diz Salmo 21, versículo 5. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. Que legal! É isso aí, é o Senhor que te guarda. Olha aqui, diz o versículo 7, o Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. É o Salmo 121, nós estamos lendo aqui o versículos... nós lemos aqui o versículo 3, né? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não te descuida. O versículo 5, o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, é o teu lado direito. O versículo 7 e 8, o Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Se eu tenho o próprio Deus me cuidando, eu não tenho necessidade de ter anjo da guarda, porque o Deus é melhor do que qualquer anjo. É Ele que dá ordem aos anjos ao teu respeito. Então, se Deus dá ordem aos anjos, Ele deu isso no passado, Ele não precisa hoje presente, porque Jesus é presente dentro do meu e dentro do seu coração. Então, quem é que está te guardando? O Senhor. O Senhor que te guarda, o Senhor que te protege, o Senhor te guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Que Deus te abençoe. Aqui na Escola de Discípulos você aprende um pouco mais. Que Deus abençoe e até a próxima.